Bendito é o nome do Senhor. A Deus toda honra, glória, louvor e adoração. Do nosso Deus, para celebrarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Salvador. Vamos de pé, fazermos uma oração e na sequência nós vamos convidar a irmã Noemi para estar louvando o Senhor com 2 hinos da harpa junto com toda a igreja. Logo após irmã Noemi, para estar adorando junto com a igreja, com 2 louvores, e o evangelista Paulo Abreu fazer a leitura da palavra e seguir também orando. Eu peço oração pela vida do meu pai, ele tem estado bem fraquinho, né? Se Deus permitir, em agosto ele completa 99 anos. Eu não sei se é o peso da idade, mas ele está com muitas dores e reclamando que já viveu demais. Mas a gente segue orando para que Deus faça uma obra completa na sua vida e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, venha se cumprir. Não é verdade? A gente é meio egoísta, né? Gosta. E só que Deus é aquele que tudo conhece, tudo sabe, tudo vê. Quantos têm uma necessidade? Vamos seguir orando pelo evangelista Luiz, ainda se encontra hospitalizado em Manhuaçu, fazendo os tratamentos, está reagindo bem. E seguimos orando pela vida do pastor Henrique também, filho do pastor Jorge, pastor presidente ali de Manhuaçu, está hospitalizado em Belo Horizonte, desde que sofreu um acidente na Serra da Bandeira, lá no Pico da Bandeira, e a gente segue orando pela vida dele. Deus é aquele que interfere nas causas impossíveis. Oremos, eterno Deus e soberano Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de estar à Tua casa nessa noite, de poder, Senhor, adorar a Ti com liberdade, com alegria no nosso coração, ó Pai, gratos ao Senhor pela salvação da nossa vida. Deus, pelas experiências que o Senhor já tem nos concedido, pelo relacionamento que temos com o Senhor, que este relacionamento cresça dia a dia, que o Teu Espírito Santo nos auxilie, ó Pai, na caminhada da fé, que nenhum problema desta vida, que nada, Senhor, que venha nos acontecer, nos embarace, nos tire a visão, nos tire a alegria, o gozo do céu, mas que possamos, Senhor, estar ligados no Senhor, em comunhão com o céu, em comunhão com os irmãos, com a igreja. Nós oramos, ó Pai, pela vida daqueles que se encontram enfermos. Senhor, já mencionamos alguns nomes, mas aqueles que não foram mencionados, Tu conheces, ó Pai, os pedidos de oração que chegam pela internet. Deus, visita cada um, ó Pai, aleluia, de maneira gloriosa. O que o médico disse que não tem solução, para o Senhor é solucionável. Tu és o Deus do impossível, o Deus de milagre, aleluia, oh aleluia. Visita, meu Pai, esse leito de UTI, visita, Senhor, esta enfermaria, visita, meu Pai, o corpo deste Teu filho, desta Tua serva, traz saúde e cura, e que os homens possam ouvir o testemunho dos Teus filhos, dando, Senhor, o relatório da bênção e da vitória. Sê conosco, ó Pai, nos louvores entoados, a palavra que será lida e ministrada. Fale de maneira poderosa, impacta almas, alcance corações, Senhor, não só aqui na igreja, mas aonde os Teus servos acompanham a transmissão deste culto. Que esta glória que aqui sentimos, que esta presença que aqui nos invade, seja sentida, Senhor, aonde os Teus servos encontram também. Nós Te agradecemos, ó Espírito Santo, porque a Tua presença é real neste lugar, a Tua glória se manifesta. Sê conosco, ó Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus.
Nós não podemos pegar na mão, né? Mas dá um aceno aí para quem está perto de você. Diga que é muito bom estarmos na casa do Senhor. Em meio à pandemia, as lágrimas não cessaram dos nossos olhos, os louvores não cessaram dos nossos lábios, e a presença do Espírito de Deus não cessou de arder na nossa alma. Por isso, adore e bendiga o nome do Senhor. Irmã Noemi, evangelista Paulo Abreu na sequência. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino 388. Duzentos e 42. Eu confio firmemente ser
Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, versículo 34 ao 44. Eu vou ler o 34 e a igreja junta lendo o 35 e assim vamos, já como Samuel vai nos ajudar, vamos ler até o 44. Amém, irmãos? Amém. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou a pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunhos todos os profetas, que de todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Vamos todos ler o versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Amém? Quem ouve a palavra recebe. O Espírito Santo vem, né? Ele já está conosco, né? Vamos orar? Se você puder, mais uma vez, levanta sua mão com ato de fé. O Deus conhecedor de todas as coisas está aqui. Amém. Marquias mandou pedir, né? Oração para a filha, né? Nós vamos orar. O Jesus que nós servimos, como sempre diz o nosso pastor, ele não viaja, ele está presente. Então ele alcança ele lá onde está, a filha lá, os demais familiares, né? Porque tem muitas pessoas carentes, tanto nos hospitais como em casa. Tem pessoa precisando de um renovo, de uma restauração. E nós vamos clamar nesta noite, Jesus vai alcançar. Pai querido, nós oramos, Jesus. Mais uma vez, Pai, agradecido, Senhor, por esta rica oportunidade, porque sabemos que o Senhor sempre foi fiel com as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui alegres porque o Senhor nos conduziu com paz e saúde até este lugar.
Meu Deus, agora está aqui os pedidos, meu Deus, de oração em favor de vidas, Pai, que se encontra enfermo. O Senhor é o Deus que está presente, alcança agora, Pai, aquela vida, meu Deus, que a nossa Pai, as demais pessoas também que estão nos hospitais, que estão nos ouvindo neste momento, que o Senhor possa alcançar com milagre, com poder e com unção. Pai querido, cura as enfermidades, Senhor. Liberta também aqueles que precisam ser libertos. Alcança, Jesus, aqueles que estão angustiados, meu Deus, passando um tempo dentro de casa. Meu Deus, por causa, meu Deus, deste momento tão difícil. Mas nós cremos que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é aquele que alegra um coração triste. O Senhor é aquele que renova as forças daquele que precisa de força. O Senhor é aquele que restaura o caído, o abatido. Pai querido, nós cremos no poder da oração. A tua igreja está com as mãos levantadas com um ato de fé. E sei que aonde tem fé tem esperança. E aonde tem esperança tem o Senhor presente. Alamanda Calai. Oh Jesus, abençoa, Pai, este culto nesta noite. O teu filho que vai fazer uso da sua palavra. Fale conosco, Jesus. Nos renova nesta noite. Enche-nos da tua graça, que teu Espírito Santo sinta em liberdade em nosso meio nesta noite, que haja um mover do Senhor nesse ambiente, não só aqui, mas os que estão ouvindo, que seja impactado pelo poder da sua palavra. Pai, nós oramos já crendo na vitória e no milagre em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Meus queridos, são 18 horas e 50 minutos. Nós continuamos com esse horário, obedecendo o decreto da nossa prefeitura. Mas graças a Deus que estamos tendo liberdade para cultuar, né? Isso já é uma bênção. Nós vamos aproveitar esses primeiros minutos aqui antes das 19 horas. Nós vamos ouvir os dois missionários, o Lucas e o Kemuel, porque eles estarão despedindo hoje da igreja, porque no domingo eles já estarão indo embora, né? Nós acostumamos muito rápido com eles, e eles foram uma bênção para nós aqui. Quantos irmãos querem agradecer os missionários pela cooperação, dizendo amém? Amém. Olha aí, Lucas, viu, Kemuel? Volta mais, marca aí para você voltar cá fora do estágio, vem pregar, vem, vai dar certo, né? E já nós vamos ouvi-los. Nós queremos também, essa semana eu cheguei em casa, tinha um papelzinho aqui nas ofertas, da Maria Vitória. Maria Vitória, seu bilhetinho está aqui. Né? Eu queria dar esse testemunho. A Maria Vitória diz: querido Papai do Céu, abençoa esse dinheiro que eu vou dar para o pastor Jander fazer missão. Abençoa também a viagem dele, que ganhe muitas almas para o Senhor. Deus te abençoe, tá, querida? Esse gesto aqui vale muito, né? É muito importante isso aqui diante do Senhor, né? Muito lindo mesmo. Deus te abençoe, Maria Vitória. Quando os irmãos forem orar hoje e amanhã, lembrem também do pastor Carlos José de Melo, que é o diretor da Vem Brasil. Aquele pastor que sempre vem pregar aqui, meu amigo, né? Ele é o diretor da Vem Brasil, eu sou o vice-presidente. Ele é um coronel da aeronáutica, ele está internado em São Paulo, no Hospital da Força Aérea. Ele está com 50% dos seus pulmões atingidos, mas não é Covid, é uma pneumonia muito forte. Porém, nesse momento tão tenso, a gente fica com esse cuidado, né? Mas hoje ele mandou um videozinho para nós no grupo da Vem Brasil, dizendo que está só com aquele catéter, né? E com todos os cuidados, e nós pedimos oração aí pelo grupo, pedimos oração dos missionários em Cuba, tem um batalhão orando por ele também, porque é um homem muito, muito útil, envolvido na obra missionária, e vamos orar por ele e para a irmã Lena, a sua esposa. Muito bem,
Vamos ouvir os meninos. Vem cá, Caleb. Primeiro, Caleb, eu já toda vez chamo esse menino de Caleb. O Kemuel Bispo. Kemuel Bispo e depois o Lucas. Eles vão deixar aqui a sua palavra de despedida, né, da igreja e o que foi para eles esse período aqui, em rápidas palavras. Se demorar, eu fico em pé e eles já sabem que é para parar. Falei com ele que o dia que eu visitar lá o Chapecó, ele vai ter que pagar um café lá com leite para mim lá, né? E o André, Agrolândia, né? Então vamos lá. Hein? Hoje? Um abraço aí para o pai do Lucas, pastor Josimei, grande amigo meu, né? Grande amigo nosso. No final, o pastor Alexandre vai mencionar os aniversariantes. Pode vir. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor Jesus para convosco. Como não agradecer a essa igreja, a igreja de Ipanema? Desde que nós chegamos aqui, faz 95 dias que nós chegamos aqui, desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, nós já fomos bem acolhidos e nos sentimos amados por essa igreja. Por cada pastor que nos abraçou, que nos apoiou, em cada momento nos ajudou e deu suas palavras de força para nós continuarmos. A cada jovem que nos abraçou e ajudou na nossa caminhada nesses 3 meses e um pouco mais. A cada um dos irmãos que nos acompanharam durante esse tempo. Ouviram as nossas palavras, ouviram as nossas conversas do dia a dia. Mas o importante, estiveram conosco e nos amaram. O que eu tenho para dizer para a igreja de Ipanema hoje, apenas por hoje, e espero voltar mais vezes para falar novamente com a igreja de Ipanema. O que tenho para dizer hoje é muito obrigado. Muito obrigado por todo o tempo que nós tivemos aqui. E que se alguém disser que teve o melhor estágio, eu vou desmentir, porque o melhor estágio foi o nosso. Não porque nós estivemos aqui, mas porque foi com a igreja de Ipanema. Muito obrigado e eu agradeço a todos. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Só queria agradecer, porque o pastor já quer pregar, né? Não, brincadeira. Foi um motivo de muita alegria estar aqui esses dias com a igreja de Ipanema. Fico muito feliz com essa oportunidade que Deus nos deu. Até comentei com o pastor Jander algumas vezes que tanto eu como o Kemuel sempre tivemos o desejo de vir para cá, né? Estagiar com o pastor Jander. E daí eu até comentei, meu pai pensou até em falar, pedir para o nosso pastor, o nosso diretor, para ele encaminhar, desse uma mãozinha para a gente vir, mas eu falei assim, não, pai, fica tranquilo, porque se for da vontade de Deus, a gente vai lá com o pastor Jander. E se encaixou que tanto eu como o Kemuel viemos para cá e Deus direcionou tudo. Foi um tempo de muitas bênçãos, muito aprendizado. Se eu pudesse destacar o que eu mais gostei aqui foi de sentar para ouvir. Sentar para ouvir histórias, sentar para ouvir os irmãos. Muitas pessoas que têm conhecimento para nos dar, que passaram experiências. Também faço menção aqui dos jovens, né? O pessoal que esteve conosco aí, nos ajudou. Eles dizem que a gente não é o preferido, mas eu sei que eles gostam muito da gente, que a gente é um dos melhorzinhos, assim, que eles vão sentir saudade, vão chorar um pouquinho. Mas tudo bem, né? Mas eu deixo minha gratidão aqui também ao pastor Jander pela oportunidade de crescimento. Sempre nos deu liberdade para trabalhar. Nunca, como posso dizer, nunca nos reteu de nada. Sempre nos deu total liberdade, total apoio. E com certeza quero voltar aqui em Ipanema, nesta região, aqui na regional, para poder visitar os irmãos, estar somando aí no reino de Deus. Também aqui faço menção de um casal. Eu não poderia deixar de fazer menção desse casal, pastor. Que é o pastor Gerson e a irmã Raquel, que foram nossos pais adotivos aqui nesta igreja, que através dele podemos nos sentir abraçados por todos. Deixo aqui minha gratidão ao pastor Jander e todo o corpo de obreiros. Mas em nome da igreja, eu deixo minha gratidão através da irmã Raquel e do pastor Gerson, que com certeza foram aqui nossos pais, né?
nossos pais aqui em Ipanema. Muito obrigado, meus irmãos. Lembre de nós nas suas orações que nós estamos apenas no começo de uma caminhada de aprendizagem e que Deus possa nos proporcionar viver vários e vários momentos que nem vivemos aqui, de poder crescer e aprender com os irmãos. Deixe um versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 16, que o apóstolo Paulo vai dizer: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento e o espírito de sabedoria e de revelação. Que Deus abençoe a vida de vocês e continue orando pela gente, porque estamos aí nesta caminhada de aprendizado e vocês fizeram parte da nossa história. São as idas e vindas, né? Deus tira de um lugar, leva para o outro e tudo serve de amadurecimento. Nós queremos, eu estava olhando aqui, muitos irmãos estão mandando mensagens pedindo orações, são muitos pedidos. Então nós vamos fazer o seguinte, pastor Alexandre, no final do culto a gente vai levantar um clamor em favor dos irmãos que estão pedindo as orações aqui pela nossa barra de comentário aqui, tá certo? Tem irmãos nos ouvindo de várias partes do Brasil e durante o culto eles mandam, interagem aqui. Então, que Deus abençoe a todos aqui. O irmão Ayler e a irmã Amanda estão justificando a ausência hoje. O pastor Alcimar e o evangelista José Aguiar, eles foram lá para São José do Mantimento, cooperar lá. O nosso evangelista irmão Luiz, ele continua internado em Manhuaçu, mas ele está passando melhor. Hoje já passou o dia sem o catéter do oxigênio. Está meio fraquinho, porque dizem que o processo é assim mesmo, né? Chama desmame, né? Que vão tirando o oxigênio aos poucos. E assim vão melhorando. E outra notícia, ontem também nós estivemos à tarde, eu, Eunice, irmã Raquel, irmã Rose, fomos lá em Mantimento orar com a irmã Elaine e mais à noite fomos lá em Santana de Manhuaçu, oramos com o irmão Valdir Bahia, oramos com a irmã do pastor Aduné, e fizemos algumas visitas lá e chegamos aqui bem à noite. E Deus nos guardou. Então, aqueles irmãos que estão nos acompanhando aqui, deixando os seus pedidos de oração, no final do culto nós vamos levantar um clamor em favor de todos os pedidos que estão aqui. Amém? Muito bem, nós vamos para a palavra de Deus. Eu disse para o pastor Alexandre que eu ia hoje trazer um assunto que eu preguei ele aqui mais ou menos uns 2 anos atrás. E esta semana eu fui muito tocado, muito incomodado e lembrando desse assunto. Está aqui um esboço que o Senhor me deu no mês de fevereiro de 2019. E eu quero compartilhar com vocês um pouco hoje, nos minutos que nos favorecem aqui. Eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre a necessidade que temos de conhecer um pouco mais a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Como o Robson disse aqui no domingo na escola dominical, a necessidade de estar sempre ensinando, às vezes as mesmas coisas, porque tem muita gente chegando, não é verdade? Novos convertidos, e alguém ainda que não conhece, os que já conhecem também podem relembrar. Paulo disse, parece que foi aos Colossenses que ele falou, capítulo 3, que ele disse, eu não canso de escrever as mesmas coisas para vocês, e ele justificou o motivo. Deixa eu ver se é Colossenses 3. Não, que ele disse assim, não canso de escrever as mesmas coisas, porque é para a segurança vossa. Paulo disse, então para a vossa segurança, eu não canso de escrever, Filipenses capítulo 3, versículo 1, coloca na tela, por favor, irmão Aloí. E eu peço aos irmãos que fiquem de pé, que nós vamos ler um outro texto da palavra,
para em seguida nós compartilharmos aqui com os irmãos. É um assunto teológico, né? Um assunto bíblico, não é um assunto de uma profundidade, ou melhor, não é um assunto muito raso, é um assunto de uma profundidade muito grande, que é a pessoa do Espírito Santo, que é uma coisa tão profunda que não dá para a gente descer ao máximo. Mas nós vamos de forma superficial aqui, aprofundando um pouquinho, mas é um assunto genuinamente bíblico. Está escrito lá: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, e não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, quando um pregador repetir a mesma mensagem, é para nossa segurança. Amém? Agora você vai abrir a sua Bíblia, ou vamos ler no telão, em João, capítulo de número 14, que eu penso que como ponto de partida, é muito interessante. Nós queremos agradecer, eu estou vendo irmãos nos visitando aqui. Deus abençoe, São Francisco, sua esposa. Deus abençoe você que nos visita. E Deus abençoe o seu coração e a sua vida, que vocês se sintam bem aqui no nosso meio esta noite. Tá bom? Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet também, compartilhe aí. Nós já temos 154 pessoas ao vivo nos acompanhando. E eu quero que você compartilhe aí nos seus grupos, compartilhe aí no seu Facebook, para nós aprendermos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. João capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo de número 16, vamos ler a partir do versículo de número 15. João 16, 15, vamos ler. João 14, a partir do versículo de número 15. Vamos ler alguns versículos. Diz assim, está aí na sua Bíblia e está no telão também. Se você quiser acompanhar aqui no telão, fica à vontade. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí Jesus começa a falar quem é esse Consolador. Ele diz assim, é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ainda o versículo de número 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda o versículo de número 25 diz assim, desse mesmo capítulo: tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, que ele acabou de falar lá atrás, que nós acabamos de ler, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Vou repetir. Esse vos ensinará todas as coisas, e além disso, ele vai fazer vocês lembrar de tudo quanto eu falei com vocês. Amém? Dá para viver sem ele? Então assente e se prepare para receber a palavra. Meus irmãos, oh glória a Deus, você pode abrir o coração para Deus esta noite, né? Meus irmãos, há uma necessidade muito grande de nós conhecermos a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós de linha, que chamamos de linha pentecostal, que cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo, porque existem aquelas denominações que elas são cessacionistas, que dizem que os dons espirituais foram só até o livro de Atos, só até a igreja primitiva. Nós continuamos crendo que Jesus continua derramando o seu Espírito e que Ele tem essa vida prática na vida da igreja dos dons do Espírito Santo, não é? Dom de língua, dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de poder, dom de fé, operação de maravilhas, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. São os 9 dons que nós estamos estudando. Além disso, a igreja crê nesse sobrenatural de Deus, nesse quebrantar de Deus,
através do seu Espírito na vida da igreja. Não é assim que nós cremos, meus irmãos? E temos experimentado isso de uma forma muito intensa, não é verdade? De uma forma muito intensa. Então, é muito comum você ouvir no meio pentecostal as seguintes palavras: o culto hoje foi um culto de fogo, não é verdade? O culto hoje foi um culto de fogo. Deus mandou glória, não é assim? Deus mandou poder. Hoje teve um mover, hoje teve um trabalhar. E isso é uma linguagem pentecostal, uma linguagem do meio. Isso é muito comum. Mas na realidade, meus irmãos, na cabeça de muita gente, ele nem imagina quem é verdadeiramente a pessoa deste que faz todo esse movimento na vida da igreja, que é a pessoa do Espírito Santo na vida do seu rebanho. Amém? Então, diante disso, nós precisamos entender, irmãos, que nós cremos num Deus trino, isto é, um Deus em 3 pessoas, é a união de 3 pessoas em uma só divindade. São 3 pessoas em uma só divindade. Nós não confundimos as pessoas, mas não separamos a essência. Para você ter uma ideia, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Filho perdoa e o Pai recebe o pecador perdoado. Então esse é o papel do Espírito Santo. A necessidade de conhecermos, porque há algumas denominações, há algumas seitas até, que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, que ele é simplesmente uma força ativa. Existe uma crença que é chamado de unitarismo, ou os unitaristas. Eles dizem que o Pai é criador, que o Filho é uma criatura e que o Espírito Santo é um ser impessoal, não é uma pessoa. É como se fosse uma força ativa. Diga-se de passagem que no Brasil tem algumas seitas dessas, muito conhecidas, e aqui em Ipanema tem esta seita que diz que o Pai é o Criador, o Senhor Jeová é Criador, mas que o Filho foi criado, é um ser criado pelo Pai, e que o Espírito Santo é uma força ativa. Se você pegar a Bíblia dessas pessoas, vai estar escrito no livro de Gênesis: no princípio criou Jeová o céu e a terra, e a força ativa de Deus pairava sobre as águas. Se você pegar a Bíblia deles, lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era um Deus. Lá diz um Deus. O que a nossa Bíblia diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o texto continua dizendo: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isto quer dizer que Jesus também é Deus. E a pessoa do Espírito Santo, então não cremos que é uma força, que é um ser impessoal, quer dizer que não é uma pessoa. Por que tem essa dificuldade? Porque na Bíblia nós encontramos às vezes o Espírito Santo no símbolo de uma pomba, mas não quer dizer que o Espírito Santo é uma pomba, seja uma pomba. Encontramos na Bíblia o Espírito Santo como fogo, mas não quer dizer que ele seja fogo, é a atuação dele como fogo. Às vezes na Bíblia nós encontramos o Espírito Santo como vento. Diga-se de passagem que em Atos capítulo 2, foi ouvido um som como de um vento. Não é um vento que encheu a casa, é um som como de um vento. Está entendendo? Porque o Espírito Santo não é um vento. Também na Bíblia o Espírito Santo é conhecido como óleo, né? O óleo do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo seja óleo, é a atuação dele no ministério dele como óleo, como azeite. E o azeite no Antigo Testamento servia para ungir reis, ungir profetas, ungir sacerdotes, e o Espírito Santo e o óleo também servia para curar feridas. E este é o papel do Espírito Santo de Deus, que como um bálsamo que vem da terra de Gileade, cura as feridas. Então não quer dizer que ele seja água, não. Ele pode saciar a sede da alma.
Oh, aleluia. Não que ele seja água, entendeu? Porque a água não pensa, vento não pensa. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Porque nós não adoramos três deuses, nós adoramos um Deus em trindade, uma trindade em unidade, sem confundir as pessoas, mas sem separar a substância. Assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. O Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito é todo-poderoso. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito é onipresente. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito é onisciente. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Então ele é uma pessoa. Mas pastor, como é que você não vê então? Mas veja bem, para ser uma pessoa não precisa de ver, é preciso ter uma personalidade. Isto é, nós somos imagem e semelhança de Deus nesse sentido, não no corpo, mas imagem e semelhança de Deus, porque Deus tem vontade, Deus tem emoções e Deus tem inteligência, e Ele colocou vontade, emoções e inteligência em nós. Então o Espírito Santo tem os atributos que são atributos incomunicáveis da eternidade, como eu acabei de falar, atributos não relacionais, como a infinitude, ser o único, e isso aí Deus não comunica. Atributos ativos como onipotência, onipresença, onisciência, sabedoria, soberania, eternidade, só é de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, existem atributos morais que este Deus comunica conosco. Por exemplo, o Pai é santo, eu posso ter uma vida de santidade. O Pai é justo, eu posso aplicar a justiça. Ah não, se eu fosse você, adorava mais. O Pai é fiel, nós podemos também sermos fiéis. O Pai é misericordioso, nós podemos ser misericordiosos. O nosso Deus é cheio de amor, nós podemos amar. O nosso Deus é bom, nós também podemos aplicar a bondade. Aleluia! Então existem essas pessoas que pensam que Ele não é Deus. Existe uma outra que é chamada de sabelianismo, por causa de um homem que criou essa doutrina, ou doutrina modalista. Diz que o Pai foi no Velho Testamento, o Filho foi no Novo Testamento e o Espírito Santo é hoje. O Pai é do Antigo Testamento, o Filho foi no Novo Testamento e o Espírito Santo é hoje. Mas nós não, nós cremos num Deus, sabe qual é? Trino. Pai, Filho, Espírito Santo. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Não muda, não fica velho, não se arrepende. É santo, é santo, é santo, é santo. Aracamanachá. E o que mais me alegra é poder sentir a presença dEle. Como é que você sente o negócio que você não está vendo? Não, o negócio não é ver, o negócio é sentir. Lembra da historinha que eu contei assim, bem simplesinha, do menino que estava soltando uma pipa, estava com a manivela soltando o papagaio e soltou, foi dando corda, o vento foi levando, foi embora. Chegou alguém perto dele, ele está com uma manivela, Marquinhos, uma linha, está com a manivela lá, e o cara falou: o que você está fazendo? Soltando papagaio. Mas cadê o papagaio? Não está dando para ver mais não, foi embora. Que papagaio, rapaz, seu papagaio foi embora, não tem papagaio mais não. Ele falou: tem. Como é que você prova? Aí ele puxou a linha e falou: olha ele aqui, ó. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo ele aqui, ó. Assim é você, não está vendo o Espírito Santo aqui, mas você pode sentir a presença dele. E ele, o Espírito Santo, é condição sine qua non, isto é, condição sem a qual não. Por exemplo, há salvação sem o Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o homem se arrepende pelos pecados, sente quebrantamento pelo pecado, é o Espírito Santo de Deus que fala. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Se o camarada pecar contra o Pai, o Filho intercede.
Se pecar contra o Filho, o Espírito Santo intercede. Mas se pecar contra o Espírito Santo, quem iria interceder? Não há como. E a questão da falta do pecado, do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo, de não ter perdão, sabe o que é? É porque se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito Santo saiu da vida da pessoa, o que acontece? Não há mais quebrantamento, não há lágrima, não há mais choro, não há mais arrependimento. E esta semana eu estava ouvindo um negócio que acho que eu já falei sobre isso, e é muito importante a gente pensar isso. Porque tem gente que acha que o pior sentimento do inferno vai ser o fogo. Mas o pior sentimento do inferno não vai ser o sentimento do fogo, o queimar no fogo. O pior sentimento do inferno vai ser a ausência de Deus. Eu acho que isso aqui é um negócio muito sério. O maior problema do inferno não é o fogo, o maior problema do inferno é a ausência de Deus. Porque a única coisa que me dá prazer é a presença de Deus. Aleluia. Eu estou indo um pouquinho mais rápido aqui, não estou indo muito pelos tópicos aqui, por isso que Davi, aleluia, lá no livro do Salmo 51, tem alguém dizendo no coração: pastor, fala um pouquinho mais sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem ou não tem alguém pensando nisso? Vou falar. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é só falar mal do Espírito Santo. Sabia disso? A blasfemou contra o Espírito Santo, falou mal do Espírito Santo. Pode levar à blasfêmia, sim. Porém, o rejeitar a voz do Espírito Santo, uma pessoa que ouve a palavra hoje, ouve amanhã, ouve depois, ouve 1 ano, ouve 5 anos, 10 anos, e rejeitar conscientemente, preste atenção, conscientemente dizendo: eu sei que é Deus, eu sei que é a porta, eu sei que é o caminho, mas ele rejeita conscientemente a voz do Espírito Santo. Isso pode levar a entristecer o Espírito Santo e o Espírito Santo afastar. Outra coisa que pode levar a isso, a falta de confissão. A pessoa vai convivendo com o pecado de uma forma tão natural que a sua consciência cauteriza, cria um calo. Depois o Espírito Santo fala hoje, a palavra fala depois, ele não sente mais nada. Agora eu queria que o Aloy colocasse Salmo 51, para a gente ver um homem, meus irmãos, que no nosso linguajar aqui, morria de medo disso. Sabe quem é? Foi Davi. Salmo 51, versículo de número 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha o que ele falou no versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vou falar porque eu sinto a autoridade de Deus para falar aqui. Tudo que eu vou falar aqui, a resposta é sim. Você pode concordar comigo. Davi tinha dinheiro, Davi tinha trono, Davi tinha cajado, Davi tinha coroa, Davi tinha anel, Davi tinha fama, Davi era rei. Disso tudo ele não teve medo de perder. Mas quando ele pecou e sentiu que o Espírito Santo estava saindo, ele falou: Senhor, pode tirar tudo, menos a tua presença. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. E olha o que ele falou no versículo de número 12: torna a dar-me a alegria da salvação. Porque o homem pode perder a alegria da salvação. Eu estou todo arrepiado aqui, meus irmãos. A pior coisa que um ser humano pode perder é a alegria da salvação. Ele vai se tornar um religioso, ele vem na igreja, ele pode até contribuir, ele pode até tomar ceia, mas se ele perder a alegria da salvação, ele vai para caminhar para o céu de maca. Ele vai, mas chega um ponto que ele não vai aguentar, porque a única coisa que bombardeia o seu coração para caminhar é a alegria da salvação. Você dizendo: eu sou salvo, eu estou indo para o céu. E ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário.
Se eu fosse você, valorizava mais a pessoa do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz a uma vida de intimidade. E eu vou te dizer, quem tem intimidade tem autoridade. E vou te falar uma coisa, o diabo não tem medo de anel no dedo, o diabo não tem medo de carro novo, o diabo não tem medo de dinheiro, de conta bancária, o dinheiro não tem medo de templo bonito. O diabo respeita quem tem a marca e a unção do Espírito Santo. Ele diz, nesse aí não toca, nesse não mexe, porque tem. John Stott, o grande escritor inglês, morreu há 3, 4 anos atrás, disse uma frase que eu acho ela muito interessante. Que antes de Jesus mandar sua igreja ao mundo, ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Olha que frase. Antes de Jesus mandar a igreja para ir para o mundo, ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Porque, irmãos, a única coisa que dá vida isso aqui é a presença dele. Aleluia. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 5, ele diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Deixa eu falar aqui com todos, em especial jovens. Olha para mim, eu quero que vocês olhem para mim aqui, para o pastor. Todos aí, toda a igreja. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. A moça está namorando, o rapaz está namorando, o rapaz começa a querer passar a mão nas partes íntimas dela, no seio, quer agredir, levanta a mão e diga em nome de Jesus. Porque se você não respeita o Deus que eu sirvo, você não vai me respeitar. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu estou falando com autoridade. Existem limites. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, em que eu estou tocando, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Paulo falou aos Coríntios, cuidado com esse corpo, porque o Espírito Santo mora aí, é a habitação de Deus. Esta semana eu estava pregando num lugar, irmãos, e eu me lembrei de quando Salomão estava, não sei onde que foi, Salomão estava construindo o templo, inaugurando o templo. Você lembra o que Salomão falou? Lá em 2 Crônicas, capítulo, acho que é o 6, que ele falou. Ele diz assim, Senhor, eu estou inaugurando esse templo aqui, eu estou fazendo esse templo aqui lindo, né? Tinha uma bacia de bronze, tinha candelabros, 10 candelabros, tinha muita coisa, era um negócio tremendo, de ouro, era um negócio que não tem explicação. Né? O templo gastou bilhões para fazer. E ele falou, Senhor, eu fiz esse templo aqui, mas eu sei que o Senhor não cabe aqui dentro não. E eu gosto do que ele falou, irmão pastor Manuel, que ele disse assim, porque nem o céu do céu cabe o Senhor. Você já pensou o que ele falou? Nem o céu do céu te cabe não, Senhor, porque o Senhor é grande demais. Eu fiz esse templo aqui para o Senhor morar, mas nem o céu do céu cabe o Senhor. Se nem o céu do céu cabe Deus, irmãos. Agora Jesus vem em João 14, vem falar comigo. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, não pode receber, mas ele habita convosco e estará em... O que você entende por estar em? Essa água daqui está aqui dentro, ó. Então, se está em, é porque está dentro. Isto é, Deus hoje mora na vida do crente. Agora, só que eu vou desafiar você a concordar comigo na autoridade do nome de Jesus. Se Deus mora em mim, a minha vida tem que ser diferente. Se Deus mora em mim, o meu comportamento tem que ser diferente. Se Deus mora em mim, a minha língua tem que falar o que é diferente. Se Deus mora em mim. Que crente é esse que o Espírito Santo mora nele? Que ele não arrepia, que ele não chora, que ele não se quebranta, que ele não tem vontade de ir para o céu. Nós estávamos fazendo um velório hoje, agora à tarde, eu, o pastor Gerson, o evangelista Daniel, os irmãos ali estavam na igreja adventista, a senhorinha ali que morreu, dona Minelvina, o corpo está lá, 105 anos parece, está lá, não sei quem chorando, alguém falando, foi tão boa, fazia comida, fazia não sei o quê, ajudou a cuidar dos meninos, e agora? O Espírito foi embora. Crente sem a presença do Espírito Santo é morto ambulante.
Tem muita gente achando que está vivo e está morto. Porque anda, porque vai, não sei o que, não. Vida cristã tem que dar mostra, resultado, tem que dar sinal de que há algo de Deus em nós. Uma dessas características é a alegria do Espírito Santo. Paulo disse: sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, alegrai-vos na esperança. Oh, glória a Deus. Só que existe um detalhe, irmãos e irmãs. Eu estou falando aqui, esse assunto é assunto que já tratamos quantas vezes aqui, né, irmãos? Vocês praticamente sabem disso tudo, né? A gente sabe quase disso tudo, mas é bom lembrar. Você vai concordar comigo, irmão? Você não vai discordar, não. Uma pessoa que tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus é diferente. É diferente, sim. Você bate os olhos e diz: tem alguma coisa de Deus aí. Porque tem que ter. Tem que ter. Aleluia. Aleluia. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém já morou de parede e meia? Você sabe o que é morar de parede e meia? Já morou de parede e meia? Já morou. É gostoso? É bom, né, irmão, morar de parede e meia, né? Não é não, irmão Getúlio? A paredinha assim, ó, você morando do lado, o vizinho do outro, não é verdade? Frita uma carne lá, uma linguiça de porco, o vizinho diz de cair. Hoje tem carne no vizinho. Frita um ovo, né? Não sei o quê. Sente o cheiro de um lado do outro, barulho. Parede e meia, irmãos, é só Jesus na causa. E você acha que o Espírito Santo mora na vida do homem de parede e meia? O diabo num cantinho e o Espírito Santo do lado de cá. Aleluia. O que eu falei aqui semana passada? Aqui não tem meio salvo não, irmãos. Aqui ou é ou não é. Em cima do muro, né? Aí o diabo nem pede para pular, porque o muro é dele, né? Aquela história, né? O muro é dele. Mas nesta noite há um apelo do Espírito Santo para uma vida mais profunda. Eu estava lendo agora à tarde, irmãos, Romanos, até esqueci do meu iPad aqui, Romanos capítulo 8, lá pelo versículo, coloca aí, Loíra, eu vou ver aqui Romanos capítulo 8, porque o livro de Romanos, ele é um livro muito interessante, e o capítulo muito profundo, e é interessante que o capítulo de número 7, ele é o capítulo praticamente da morte, né? da dureza, né? No capítulo 7, Paulo vai falando: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele vai falando, dou graças a Deus e tal, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que Paulo fala no capítulo olha aqui, no capítulo de número 7, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu estou sempre fazendo. Paulo está falando uma guerra que ele tem, uma batalha que ele tem, não é? O que eu gostaria de fazer eu não faço, o que eu quero fazer eu não consigo, é uma luta tremenda. Mas quando chega no capítulo de número 8, a história muda. Aleluia. Só para a sua alegria, só para você se alegrar, no capítulo 8 aparece 19 referências sobre o Espírito Santo de Deus. É o capítulo que é o livro da Bíblia que em um capítulo faz mais menção ao Espírito Santo, é exatamente Romanos capítulo de número 8, 19 menções. E dentre ela, o Aloí vai colocar para mim no capítulo 8, já o versículo 1 já diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Agora coloca o capítulo 8, versículo de número 14. Aleluia. Coloca o 14. Deixa os meninos só colocar energia aqui, você fica ligado. Presta atenção o que está escrito na tela aí. Alguém lê, por favor? Aí pode ler. Lê. Presta atenção, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Presta atenção na palavra guiado. Não, isso aí é forte, irmãos. Vou voltar aqui para chamar a sua atenção para você dar um glória. Em João 14, eu li que ele disse assim:
eu enviarei um outro Consolador. Diga comigo, outro Consolador. Diga outra vez, outro Consolador. Quando Jesus estava voltando, irmãos, para o céu, você imagina, perder Jesus? Ressuscitava mortos, transformava água em vinho, multiplicava peixe, multiplicava pão, Lázaro de 4 dias, acalmava o mar, acalmava o vento, expulsava demônio, curava a sogra de Pedro que estava com febre, curava leproso. Vamos falando mais sobre ele aí. Alegrava coração triste, lugar que ele chegava, a alegria chegava. Aleluia. Quem estava sem direção, ele dava direção. Você já pensou perder ele? Perdê-lo? Por isso que em João 13, aí eu vou ter que voltar onde eu sempre falo, para depois chegar aqui. Em João capítulo 13, Eloy, você que nos acompanha aí com muita eficiência, em João 13, o versículo, coloca João 13, 21, por favor. João 13, 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em seu espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós vai me trair. O que Jesus falou? Que um dos 12 ia trair. Agora coloca o versículo de número 38. 38. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a vida por mim, tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Espera aí. Um vai trair e o outro vai negar. Agora volta para o versículo 33, que esse é pior. Filhinhos, ainda por um pouco eu estou com vocês aqui. Eu vou ficar com vocês mais um cadinho. Vós me buscareis e, como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou vocês não podem ir. Porém eu estou dizendo isso para vocês agora. É que está lá, sim ou não? Quais as 3 coisas que entristeceram o coração dos discípulos? Um vai trair, um vai negar, e para onde eu vou vocês não podem ir. Aos discípulos, olha, a gente não pode ir para onde ele vai. Um vai negar e o outro vai trair. Coloca 14:1. Quando Jesus viu que eles estavam assim, vem cá, Pedro, faz cara de triste e olha para baixo. Não ri não, senhor. Olha para mim, olha aqui para mim. Quando eles estão desse jeito, cara de triste olhando para baixo, Jesus chegou. Olha o que está escrito lá em cima. Ei, olha aqui para mim primeiro. Ei, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar o lugar. Vocês estão tristes aí, mas não fica triste não fica com o coração turbado não, porque eu falei que vocês não podem ir agora, mas quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Aí vamos na sequência, Aloí, para nós irmos até o que ele diz assim: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Vê lá se é o 15, 16 por aí afora. Fica tranquilo que vocês não vão ficar órfãos. O versículo 16: eu rogarei ao Pai. Olha para cá. Se eu faço um pedido aqui para o pastor Alex: Alex, faz isso para mim. Eu estou rogando ou pedindo? Pedindo. Se eu fizer: ô Alex, faz isso aqui para mim, por favor. Por favor, faz isso para mim. Faz isso, faz. O que eu estou fazendo? Eu estou rogando. Eu vi um professor meu, professor de grego, de hebraico, muito conhecedor da palavra. Ele, certa vez, ele fez um comentário que eu achei muito interessante. No livro de Gênesis, capítulo 6, o Senhor Deus disse na época de Noé: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Parece que naquele momento o Espírito Santo foi retirado da sua ação e ele agia esporadicamente na vida de José, na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida dos profetas. Mas parece que ele foi retido. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Agora Jesus volta. Quando ele está para voltar, ele diz: eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará o
Presta atenção, Ele vos dará outro Consolador, do grego allos parácletos. Esse allos ali, outro, é alguém da mesma natureza. Eu não estou mandando ninguém mais fraco do que eu vou mandar um igual a mim. Eu vou mandar um da mesma força, do mesmo poder, da mesma autoridade. Eu vou mandar um igualzinho a mim. Porque a ideia, pastor Gerson, é que Jesus ia mandar um mais fraco, um menorzinho um pouquinho. Não, Jesus mandou um igual a ele. E eu vou te falar um negócio aqui, que Jesus me respeita e sabe que eu não estou desprezando ele, porque ele é igual, o Espírito Santo é igual a coisa. Mas eu estou te falando, tem umas coisas que o Espírito Santo faz com a gente que Jesus na época dele não fazia. Porque era o ministério de Jesus, era um. O Espírito Santo não. O Espírito Santo ele conduz, o Espírito Santo ele guia, o Espírito Santo defende, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo levanta, o Espírito Santo impede, o Espírito Santo abre porta, o Espírito Santo fecha a porta. Não, pastor, o Espírito Santo não impede, não. Impede, Atos capítulo 16. E Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo impediu. E Paulo queria ir para a Bitínia, o Espírito Santo impediu. Agora volta em Romanos capítulo 8, versículo 14, irmão, porque eu estou implicado com esse negócio aqui. Olha, segura aí o que eu vou falar. Não existe vida cristã que você chegue a lugar de vitória sem a ajuda dele. Porque está escrito lá, porque todos os que são guiados. O que é guiar, irmãos? É dirigir, é ir à frente. Quando eu entro dentro de um ônibus, eu olho assim o motorista lá na frente, ou dentro de um avião, quando o piloto passa perto da gente assim, que vai lá para assumir a cabine, eu fico dizendo assim, Jesus, a minha vida está na mão do Senhor e desse homem. É verdade, ué? É ou não é? Na mão do piloto lá. Diga-se de passagem, uma vez eu estava voando de Brasília para Belém, no Pará. Era um voo de umas 3 horas. Eu abri a Bíblia e estou lendo lá dentro do avião. Estou lendo assim. Aí o comissário de bordo passou. O senhor está lendo a Bíblia? Estou lendo. Aí qual que é a tradução dela? Eu falei, é Almeida revisada e tal. Eu tenho uma assim, uma NVI, não sei o que. Ele falou, e tal, que bom. Aí nós começamos a conversar. Aí ele falou, o senhor sabia, pastor, que tem empresa aérea hoje que não contrata piloto crente? Para voar no mesmo voo, é um crente e um descrente. Eu falei, por quê? Porque se o arrebatamento acontecer, o avião cai. E for 2 pilotos crentes. Se sobrar um, o piloto some, o outro, pelo menos aterrissar o avião, aterriza, não é verdade? Olha, ele falou isso comigo na viagem, eu acredito. Você está entendendo? Ele é que guia, a sua vida está na mão de um piloto, a sua vida está na mão de um comandante. Todas as decisões que você for tomar, ore ao Espírito Santo de Deus, para que Ele te dirija. Espírito Santo, eu posso entrar nesse caminho. Espírito Santo, eu posso falar isso. Espírito Santo, eu posso tomar essa atitude. Ele ficou para tomar conta da igreja e é Ele que dirige a igreja. Agora, o 14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem não é guiado pelo Espírito Santo, o texto está dizendo que não é filho de Deus. Sou eu que estou falando ou é Paulo? Quem é guiado é filho, quem não é guiado não é filho. Quem não, exatamente. Vamos lá para o 15. Depois eu queria que você desse um glorinha comigo. Um glorinha e um glorão no 16 também. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito da adoção, pelo qual clamamos e dizemos Abba Pai. Essa palavrinha Abba Pai é tão interessante que ela chama Deus de paizinho. Abba Pai, ou meu Pai. Aleluia, meu Pai. Agora o 16. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui essa noite. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Não vou pedir para você levantar a mão. Se perguntar ao pastor Janda aqui esta noite, quantos crentes que estão reunidos aqui esta noite me ouvindo, que são mais de 200 e tanto ao vivo, vão subir no arrebatamento?
Eu não posso. O Paulo vai, Maílson vai, não sei quem vai. Não, eu não. E se eu perguntar aqui esta noite, não precisa levantar a mão. Quem tem certeza que se o arrebatamento acontecer agora, você vai embora? Não precisa levantar a mão, por favor. Se eu perguntar, quem tem certeza da salvação? Na empolgação, todo mundo faz isso, não é? Com a vida complicada e... Então, pastor, quem é que pode falar se eu vou subir ou não? A resposta está aí. Ó. O mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que fala que se o arrebatamento acontecer agora, você sobe ou não. Porque quem conhece o seu coração não é o seu pastor. Quem conhece o seu coração é o Deus que você serve. Porque é Ele que entra aqui. Ô irmão, que noite, hein? Que noite, hein? Se eu fosse você, fazia propaganda. Hoje eu fazia propaganda que a igreja está aberta, irmão. Pode vir mais gente. Tem muito banco aí que cabe mais gente, entendeu? Vamos voltar a lotar isso aqui um pouquinho mais de gente, né? Nas terça-feira. Pode vir um pouquinho mais, né? Esse Espírito Santo, para me terminar, que falta 15 para as 8, mas estou falando há 45 minutos sobre o Espírito Santo. Gostoso, né, esse assunto? Não é bom? Bom demais. Glória a Deus. Nós estamos aqui, tem mais 232 ao vivo. Tem mais lá fora do que aqui. Esse Espírito Santo, ele é Deus, ele possui atributos divinos de Deus, ele é uma personalidade, ele é sujeito ao trato pessoal, isto é, eu posso entristecer, eu posso blasfemar, mas eu quero te falar uma coisa. Para mim, um dos versículos, o Aloí vai colocar para mim, Isaías 63:10, um dos versículos mais fortes e poderosos da Bíblia em relação à pessoa do Espírito Santo. Olha o que está escrito. Mas eles, está se referindo à nação de Israel, foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O que você acha desse versículo? O Espírito Santo veio para ajudar, sim ou não? O Espírito Santo veio para consolar? Sim. O Espírito Santo veio para abençoar? Veio para levantar? Veio para dirigir? Veio para orientar? Mas houve um momento que o Espírito Santo ficou tão triste que passou para o outro lado, se tornou inimigo. Aí eu te falo, o homem que cair numa situação dessa aí, eu sinto um temor aqui esta noite. Aleluia. Ele é chamado de Espírito de Deus, ele é chamado de Espírito Santo, ele é chamado de Espírito de Cristo, ele é chamado de Espírito de adoção. Doce Espírito Santo. Aleluia. Os símbolos dele na Bíblia é pomba, é fogo, é água, é ar, é vento, é óleo, é bálsamo. Mas ele é uma pessoa. Ele estava presente na criação. Ele estava presente no dilúvio. Ele estava presente na vida de Moisés. Ele estava presente na vida, sabe de quem? Quando o faraó viu que o negócio estava estreito lá no Egito, sabe o que ele falou? Eu estava lendo agora à tarde, Gênesis 41:38. Olha o que está escrito. Quando o faraó viu que o negócio estava estreito, e ele disse: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Não, eu vou repetir porque eu acho que tem gente que não entendeu. O faraó está numa crise das mais terríveis. E ele diz: será que a gente encontraria uma outra pessoa, além de José, que o Espírito Santo mora nele? Que tem o Espírito de Deus? O Espírito Santo em José, o Espírito Santo em Sansão, o Espírito Santo em Gideão, o Espírito Santo em Davi, o Espírito Santo em Elias, o Espírito Santo em Saul antes dele cair,
o Espírito Santo nos profetas. Oh glória, o Espírito Santo em Bezaleel e Aholiabe. Que isso, pastor? O que é isso? Língua estranha? Não. Quando Moisés foi construir a arca, precisava de fazer aquelas coisas em ouro, entalhado nas madeiras, em bronze, em peça. O Senhor disse: Moisés, eu vou encher Bezaleel e Aholiabe do Espírito Santo, para eles trabalhar em ouro, madeira. E sabe o que o Espírito Santo falou? O Deus falou com eles, meninos? Eu vou dar para eles disponibilidade para ensinar outros. Eu não posso concordar. Isso está lá no livro, se o Aloí buscar para mim, que eu não estou me lembrando do capítulo, Números, Bezaleel e Aholiabe, pode consultar que acha na hora. Olha para cá. Eu não posso concordar que uma pessoa cheia do Espírito Santo, que Deus dá muita sabedoria, ele reter isso e ficar só com ele. Não, isso aqui eu aprendi e eu sei, isso aqui é para mim. Aí quando tem alguém pregando, fala diferente, ele fala: não é daquele jeito. Mas por que você não ensina então? Me desculpe a franqueza. Eu nisso, outro dia testificou, isso é para a glória de Deus. Tudo que eu aprendo, eu quero o primeiro culto para me ensinar. Pastor, o senhor falou muita coisa sobre o Espírito Santo. Fruto de 40 anos estudando a Bíblia. Aleluia. O que está escrito ali? E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência, em todo o artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. Sabe o que significa essa palavra lavor? Vamos ver uma outra tradução. Vai o outro. Para entalhar e esculpir pedras, para entalhar em madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliar. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. E aí vai. O que eles iam fazer? A tenda. Vai o 18. A mesa. Deixa eu falar um negócio com você aqui. Não posso, mas Raquel não gosta que fala. Mas quando você vê uma mesa daquela aqui da ceia, com as irmãs ajuda aqui, uma Raquel com as outras, que tem tão bonito, irmão. Se eu pegar um trem daqui para fazer, eu não consigo. Eu não sei nem achar um pano daquele onde tem. Mas eles põem uva, eles põem pão. Aquilo ali tem propaganda do Brasil inteiro, gente de outros lugares dos mundos afora, me pedindo: manda aqui a foto da mesa, pastor, manda. E você pode observar, tem uma onda de igreja aí copiando a nossa moda. É da ceia e dessa parede aqui atrás, pode ver para você ver. E eu não estou nem aí, quanto mais copiar é melhor. E vou dizer, quem tem essas habilidades para trabalhar com esses troços, irmãos, é Deus que dá. Estou falando verdade ou não é? Deus dá habilidade para a pessoa, dá. Dedica isso. Ser cheio do Espírito Santo é servir. Mas eu gostaria de terminar lhe dizendo: não foi só no Antigo Testamento que Sansão, Gideão, Davi, Moisés, Elias, Bezaleel, Aholiabe, José. O Novo Testamento, Maria, né? O Espírito Santo chegou, o Gabriel. Não, mas eu não conheço varão. O que o Gabriel falou? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e vai ser colocada a semente do Altíssimo. Aí, escuta só que ligação. A Maria sai dali e vai visitar quem? A Isabel. Que no capítulo anterior de Lucas, o anjo já tinha dito para ele que o João também seria cheio do Espírito Santo. A Maria está com a semente divina no ventre, sem participação humana,
Foi o Espírito Santo que colocou lá no ventre dela. Ela vai visitar sua prima Isabel. Quando ela chega na porta da casa, duas coisas acontecem, três coisas. O João dá um... O João estava com 6 meses na barriga da Isabel. Ele sacudiu lá dentro da barriga. Já deu sinal que era pentecostal. Diz a Bíblia que a Maria já estava cheia, né? Agora a Isabel está cheia. O João foi primeiro, né? O João, a Isabel, porque aí a Isabel já falou. Sabe o que ela falou com a Maria? Como é que vem aqui me visitar a mãe do meu Salvador? A mulher não sabia de nada, não tinha feito ainda, como é que chama o exame para saber que está grávida? Ultrassom, não tinha feito ultrassom não. A Maria disse que veio fazer aqui a mãe do meu Salvador. Aí, ó, a Maria está cheia, o João Batista está cheio, o Isabel está cheia, Zacarias está cheio. Depois veio o Espírito Santo sobre Jesus. Depois, em Atos 2, veio o Espírito Santo sobre a igreja, sobre o Pedro, sobre o João, sobre o Tiago. E esse negócio foi espalhando, foi contaminando, e chegou na Santos Dumont 197 esta noite, a presença do Espírito Santo de Deus. Aí eu vou terminar. Tem tanta coisa boa para falar aqui. Eu acho que você é privilegiado, nós somos privilegiados. Numa noite alimentar de uma palavra dessa, eu estou me alimentando. Agora eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Diante de tudo que nós ouvimos, que o Espírito Santo é Deus, que Ele... E outra coisa, viu? Jesus ressuscitou pelo poder do Pai, Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder, e Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Diante de tudo isso, eu anotei 4 perguntas. Se o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa, como nós acabamos de dizer, se Ele é Deus e é uma pessoa, e nós cremos que Ele é Deus e é uma pessoa, primeira pergunta: por que você não adora então o Espírito Santo como Deus? Não precisa adorar só o Pai e o Filho, não, pode adorar o Espírito Santo, que Ele também é Deus. Aleluia. Ele fala, Ele move. Se Ele é Deus, por que você não adora Ele como Deus? Número 2, se Ele é Deus e é uma pessoa, por que você não fala com Ele? O Espírito Santo me ajuda. Estou precisando vencer essa luta aqui. Estou precisando ficar mais firme. Estou precisando ser mais santo. Estou precisando de uma direção do Senhor. Estou querendo casar, estou querendo mudar de emprego, estou querendo fazer não sei o quê, estou querendo o que se você quiser fazer. Pergunta ao Espírito Santo. Se Ele é Deus, terceira pergunta, e Ele é, por que não nos submetemos a Ele então? Sob a sua direção. Se Jesus que é Jesus, irmãos, vou repetir, se Jesus que é Jesus, diz a Bíblia que foi Jesus para o deserto levado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo levava Jesus, imagina eu. O Espírito Santo, por que nos submetemos a Ele? Ele dirige, Ele chama. Atos 13, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Mas tem um outro detalhe: o Espírito Santo é o que santifica. Existem algumas fontes de santificação, anota isso aí na sua cabeça. Primeiro, o sangue de Jesus nos santifica. Somos santificados pela palavra de Deus. Somos santificados pelo serviço. Não, pastor, aí eu discordo. Não, sabia que serviço para Deus nos santifica, irmão Sudré? Santifica. Tem que pregar logo, rapaz. Tem que cantar logo. Você quer saber que eu vou orar? Ah, o serviço te leva para a presença do Mestre, entendeu?
Se tiver de expulsar demônio, então o camarada fica crente, rapaz. Fica santinho. Jesus, vou lá, Jesus, expulsar aquele bicho lá, me santifica, pede perdão, até daqueles pecados que eu não estou lembrando, Senhor. Olha o tamanho do zóio. Pastor Genô contava que, não sei quem foi expulsar um demônio numa roça lá, e na ida estava com muita fome, tinha um cacho de banana na beira da estrada, comeram as 2 bananas. Quando chega lá, o demônio pegou o camarada e falou: e aquelas bananas que vocês comeram na estrada? O negócio é estreito. O sangue de Jesus santifica, sim ou não? A palavra de Deus santifica, o serviço santifica, mas a pessoa do Espírito Santo. Sabe aquele negócio que eu gosto de falar? Aqui em Ipanema não tem ônibus, né? Já teve uma vez aqui, o irmão Nenengago tinha uma circular aqui dentro do Ipanema. Saía lá da saída de Pocrane, ia lá em cima, coisa assim. Eu tinha uma vontade de andar, né? Eu achava tão interessante. Aí, lá na cidade grande, lá no Belo Horizonte, a terra que o pastor Alex morou, lá no Curitiba, a terra que os irmãos moraram, lá no Muriaé, São Paulo, o ônibus está vindo, né, o motorista, aí tem um monte de gente na beira da estrada, lá na beira do ponto de 11, né, como o mineiro fala, no ponto de 11, aí todo mundo faz assim, com a mão, aí o motorista, né, estaciona o carro, não é assim, irmão, que o motorista faz? Para o carro e fala: meus amigos, me desculpe que não vai dar para levar vocês, porque esse ônibus está tão cheio. É assim que ele fala? Do volante ele só faz assim, Você vai sair daqui hoje, o diabo vai te oferecer alguma coisa. Aí você fala assim: Satanás, sai fora, tô chegando do culto ali, meu filho, recebi aqui, tô até na tampa, não cabe mais de nada, tô cheinho de Deus. Mas e esse pecadinho aqui? Tô fora, porque no meu coração não há mais lugar para o pecado, porque tô cheinho de Deus. Se Ele é Deus, então por que não submeter a Ele? E em quarto lugar, eu faço a seguinte pergunta: onde colocaram o Espírito Santo? Cadê Ele? Se Ele é uma pessoa, se Ele ficou para tomar conta da igreja, se Ele ficou para tomar conta de nós, se eu fosse você, saía daqui hoje dizendo: Espírito Santo, eu aprendi muito, vem, volta. Se porventura eu entristeci o Senhor, Pai, o Senhor me perdoa, o Senhor me perdoa. O Espírito Santo de Gênesis, Apocalipse, o Espírito Santo em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther e Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. Está tudo aí. Mas não é só lá não. Ele está no Novo: Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. A Bíblia começa: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a Bíblia termina: o Espírito e a noiva diz: vem. Então fica de pé. Inflama, Senhor, o nosso coração esta noite. Quantos pedidos temos aqui, né, pastor Alexandre? Muitos pedidos. Eu vou convidar um dos obreiros aqui para interceder. Olha aqui. Aleluia. Glória a Deus. O Weber, Eunice, seu irmão lá de São Paulo assistindo. Luiz Fernando de São Paulo. Elza, Adriana, Gervásio, Alzira, Adriano Nascimento, Terezinha Lima, Vantuil Assis, Edmilson, Beatriz, meu Deus do céu, Fernanda Victor Forró, irmã do pastor Alexandre, aleluia, sua mãe, pai, Beatriz, olha quanta gente. Vamos levantar um clamor por esses pedidos, irmãos. Estenda suas mãos para cá.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Marquinhos, aquele hino 141 diz assim: guia-me sempre. Feche os seus olhos, vamos cantar. Levante suas mãos para interceder. Vamos lá. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo de faz te obedecer. Guia-me sempre, guia meus passos. Tu me compraste sobre a... Nós vamos orar agora. Você que está nos acompanhando aí, 200 e tantas pessoas nos acompanhando. Una-se a nós agora. A igreja está com as mãos levantadas, com os olhos fechados. Antes de interceder por eles aqui, eu quero que você peça a presença do Espírito de Deus na sua vida. E vou te dizer uma coisa: o Espírito Santo, quando ele manifesta, não há como não sentir a presença dele, não há como não movimentar. Alguma coisa precisa acontecer. Eu vou falar o que o Espírito Santo está me direcionando. Você que por muito tempo sentiu a presença, mas perdeu. Você sabe por quê? Sansão tinha e perdeu, Saul tinha e perdeu, Davi tinha e estava perdendo. Quem nunca teve pode ter, mas quem tem pode perder. Mas tem um detalhe: quem perdeu pode ter de volta. Comece a clamar: Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, tua presença é o que nós mais queremos. Como o hino diz, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu só quero que cuida de mim, eu só quero a tua presença. Kalamanduri Ramashui Adasai. Tem gente que não crê nessa atualidade dos dons, mas nós cremos. Visita agora, Senhor, dezenas, centenas de pessoas que estão nos acompanhando, pessoas que estão hospitalizadas, acamadas, pessoas que estão entubadas, outros estão no catéter recebendo oxigênio. Deus, tem misericórdia, estenda a tua mão de bondade, socorre agora. Meu Deus, manda uma unção gloriosa, uma unção de cura de enfermidades, abre porta de emprego, soluciona problema difícil de resolver. Portas fechadas abram para a glória do teu nome, Senhor. Espírito de Deus, sem o Senhor não dá, sem tua presença não dá. Ai de nós, Espírito Santo, se não fosse o Senhor conosco, no nosso ministério, na nossa vida. Socorre, Senhor, aqueles, aleluia, que estão chorando agora do outro lado. Mas eu vou pedir algo, Senhor, agora, Deus, particular aqui.
manda uma porção dobrada sobre a vida dessa igreja. Começa a batizar os crentes com o Espírito Santo, Senhor. Manda um renovo, manda um renovo do Senhor nesta noite. Os crentes batizados com o Espírito Santo que falem línguas espirituais agora. Aqueles que não são, que comecem a falar agora em nome de Jesus. Devolve, Senhor, a alegria do Teu Espírito. Aqueles que perderam, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, santifique esta igreja, os casais, os jovens, os homens, as mulheres, que todos sejam santos para a glória do Senhor. Meu Deus, quebranta o coração endurecido, quebranta os corações endurecidos, quebranta os corações endurecidos. Eu vou te pedir, Jesus, gente que não sente nada, que comece a sentir agora. Sinta agora, sinta um calafrio aí no seu corpo, sinta um arrepio da presença de Deus agora. Volte a chorar, volte, volte. Pode cantar. Enquanto a gente adora, a gente vai servir ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos. E feche a porta. Vamos. Chegou a hora de falar com Deus. Os coletores podem. Dobre os joelhos e sinta a presença. Em seguida o pastor Alexandre vai falar dos aniversariantes para orar e terminar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus
vida, mas sem Jesus não há vida. A presença dele é o que nós mais precisamos. Não há como sobreviver nesse mundo sem a presença de Jesus, sem a presença de Deus e muito menos sem a presença do Espírito Santo. Nossa irmã Aparecida foi a Colombo, né, lá no Paraná, voltou, foi bem, esteve bem e voltou em paz, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amanhã, irmãos, está aniversariando a irmã Amanda, esposa do presbítero irmão Weiler. E na quinta-feira o irmão Vantuil vai estar aniversariando também. Então, os irmãos deem os parabéns amanhã, né, na quarta-feira e na quinta, em nome de Jesus. Os trabalhos quinta-feira prosseguem, né? Amanhã tem culto nos setores, quinta aqui na sede. Quinta-feira passada foi muito bom, devia de ter umas 80 a 90 pessoas, foi muito bom. Quinta agora, irmãos, vem também, fica em casa não. Deus tem uma palavra para o teu coração, Deus tem feito grandes coisas, testemunhos de milagres, de cura, o que Deus tem realizado em nosso meio. Então, não fique em casa, venha. Deus vai falar de maneira poderosa conosco. Sim. Nós convocamos todos os diáconos da igreja, todos os diáconos e todos os irmãos pela manhã, né, os cooperadores, diáconos, todos os irmãos, o corpo de obreiro, para estarem aqui. Vocês vão ver que lição. O pastor Simar vai estar lecionando ela em nome de Jesus para nós. E domingo à noite um grande culto. Amém? Vamos de pé, vamos encerrar o nosso culto dessa noite. Eu peço oração. Amanhã de madrugada eu vou estar indo a Vitória, de Vitória a Santa Catarina, e voltamos na segunda-feira. Vamos estar cooperando ali em Canelinha no fim de semana, e os irmãos nos cubram de oração para que o Senhor nos leve, nos use, que possamos ser canal de bênção ali para os irmãos e a igreja, em nome de Jesus. Amém? Pastor Gerson ora, pastor Jander nos despede com a bênção pastoral. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te somos imensamente gratos, Senhor, pelo tempo que passamos aqui na Tua casa aprendendo dessas palavras eternas acerca de Ti, ó Pai, acerca do Teu amado Filho Jesus, mas principalmente a atuação do Espírito Santo hoje na dispensação da graça aqui na qual nós nos encontramos. Querido Deus, que fique indelevelmente gravado, Senhor, na alma, mas também no espírito, Senhor, de cada um dos ouvintes, Senhor. Também queremos, ó Deus, agradecer pelos aniversariantes, pedir uma bênção especial sobre cada um deles, incluindo, Senhor, ó Pai, Senhor, do nosso estagiante aqui, que irá embora no domingo, Senhor, abençoando ele lá onde se encontra também, Senhor. Ó Deus, ó pastor Claudinei, Senhor Deus Todo-Poderoso, meu amado mestre, querido Senhor, e também queremos que Tu abençoes a cada um, Senhor, agora no retorno para os lares. Leve, Senhor, cada um em paz, em tranquilidade, Senhor, debaixo do Teu poder, debaixo da Tua mão guiadora, debaixo da mão guiadora, Senhor, em nome, por amor de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos embora, irmãos. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria, o gozo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, não só agora, mas para sempre. Vamos abençoar nossa cidade, 1, 2, 3. Minha querida Ipanema, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, Deus abençoe sua vida, o seu coração.